Deus abriu uma porta para mim. É claro que eu não posso falar, né? Não é que eu não confio em você, nada a ver isso. Mas é que eu aprendi uma coisa, que quando você precisa de uma porta especial, você só comenta com aquele que abre a porta. Amém ou não? Porque existe porta especial para cada um de nós, é fato isso. Mas dependendo de quem você comenta ou com quem você comenta, Satanás vai criar estratégias para, mesmo que essa porta esteja aberta, porque vai estar aberta, que Deus abre ela, ele cria toda uma estratégia de dificultar a tua chegada até aquela porta. Então, antes de você passar pela porta, nunca fale para ninguém quando se trata de uma porta especial. Fique quieto, ore com o Senhor, fale com Deus. Na hora de orar, ore em espírito de oração, ora com, só com a mente. Não comenta com as pessoas se a porta é muito importante para você. É claro que precisa ser uma porta que vai te abençoar. Vamos ler capítulo 20 de 2 Reis, a partir do versículo 1 até o 7. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ele ordena que você cuide e coloque em dia a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade. De que forma ele andou, querido? E com um coração perfeito. Como que era o coração dele? E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias demais. Quando recebemos uma sentença, quando recebemos uma palavra, quando chega uma notícia para nós, em que uma porta se fechou, e no caso de Ezequias, a porta da doença foi aberta, a porta da enfermidade estava aberta, ele não conseguia ver a saída para entrar no nível de cura. Ele recebe uma sentença, onde quem está trazendo para ele vai dizer: de fato, essa porta vai se abrir e você vai morrer. A porta da morte está aberta. E ele precisava que essa porta se fechasse para que a porta da vida fosse de novo aberta. Mas ele vai olhar, vai virar no leito de enfermidade, vai orar ao Senhor. Ezequias vai falar para Deus quem é ele, e a quem ele está orando, a quem ele está buscando, quem é o Deus dele, o como que ele está servindo a ele, de que forma, qual é o relacionamento que ele tem com Deus, qual é o comportamento de Ezequias em relação ao Deus da vida dele. Ele ora, ele tem intimidade, porque quando chega a palavra, a notícia que uma porta se fechou, imediatamente o crente entra na presença do Senhor, ele vai orar dizendo: Senhor, fechou a porta para mim, olhe para mim, veja quem eu sou uma pessoa que ando nos teus caminhos, eu sou temente ao Senhor, eu sou uma pessoa perfeita, eu vivo segundo a tua vontade. Primeira coisa, ao invés de ficar completamente desesperado, quem precisa de uma porta aberta não é para entrar em desespero, e sim é para orar. Hoje vai ter muita gente orando aqui, meu. Deus vai mudar a essência de muita gente aqui. Amém. Ao invés de você chegar desesperado, você já vai chegar dizendo: eu só vim para cumprimentar a minha oração, porque eu já saí da minha casa crendo que o meu Deus irá abrir essa porta. Ele vai orar, e na mesma hora a Bíblia diz que o próprio mensageiro, o profeta Isaías, que estava já no pátio da casa para ir embora, o Espírito Santo de Deus falou com Isaías e fez ele voltar. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha para cá. Deus ouve a oração e Deus contempla lágrimas. Deus conhece a tua dor, o teu sofrimento, a tua necessidade. Ele ouviu a oração de um crente.
Deus só ouve oração se você fizer a oração. Deus só repara de uma forma especial em algumas pessoas quando elas chegam no nível que as lágrimas precisam ser derramadas. Existe crente que ele chega na igreja, ele é cristão, ele está vivendo um momento tranquilo da vida dele, até porque não é prova o dia todo. Ele vai adorar o Senhor, ele faz a oração normal, ele agradece pelo café da manhã, pelo almoço, pela chegada, pela saída, pelo deitar, pelo levantar. Ele é cristão, ele tem um relacionamento com Deus. Mas existem pessoas que entram na presença de Deus para cultuar o Senhor, e mal ela começa a falar as primeiras palavras no momento da adoração, no momento do louvor, as lágrimas dela já começam a derreter, já começam a descer. E no meio daquela adoração de palavras, de cântico de adoração ao Senhor, misturado com lágrimas, ela começa a fazer um nível de oração a Deus, que é impossível que Deus não aceite aquela oração e não responda. Da mesma forma, isso aconteceu com Ana, quando ela chorava amargamente, porque ela precisava de uma porta aberta para ter um filho. E ela foi atendida por Deus. Continuando. Versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, Deus teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao enfermo. Catuca quem está do teu lado, bate assim bem devagar na pessoa e fala assim: a porta da enfermidade estava aberta e da cura estava fechada. Fala para ela assim: Deus mudou a história. Fechou a porta da enfermidade e abriu a porta da cura. Continuando. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. E ampararei esta cidade por amor a mim e por amor a meu servo Davi. Amém. Você percebe que Deus ele tem prazer em ouvir a oração do crente. Deus tem prazer em estar nessa caminhada com você. Deus tem prazer de estar contigo nessa campanha. O que Deus mais tem prazer é de ver pessoas que acreditam que Ele pode fazer muito mais na vida da gente do que a gente pensa. O que move o coração de Deus é oração, sim, é lágrima, sim, mas é acreditar que aquilo que para você é impossível, você acreditar que Deus pode realizar na tua vida aquilo que para você já foi. Deus tem provado a igreja dentro dessas atitudes. E quando chega para você o improvável, Deus fala: eu só quero um minuto teu para me perguntar se o teu improvável posso transformar em provável. As tuas impossibilidades em possibilidades. Deus muda os decretos. Existe porta que Deus abre para você. A porta da cura Deus abriu para Ezequiel. Para Ezequias, Deus pode abrir a porta da cura para você hoje. Existem portas em que você precisa abrir. Apocalipse 3:20 diz que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Existe porta que Deus está batendo, falando para você: eu só preciso que tu abra. Existe porta na vida de pessoas aqui dentro que só vão abrir se você resolver abrir. Se você resolver colocar fim em certas questões, falar: eu abro essa porta para uma novidade de vida. Eu abro essa porta para entrar, para ser um servo, uma serva do Senhor. Eu abro essa porta para mudar a minha vida futura. Eu abro essa porta para deixar Deus entrar na minha vida, entrar na minha família, fazer parte do meu ambiente. Eu abro essa porta. Aleluia. Eu abro essa porta para Deus dar uma sentença para isso que eu estou vivendo. Enquanto o ser humano não entender que ele precisa tomar algumas atitudes de abrir um ambiente para Deus entrar, não adianta você limpar por fora, abrir a porta da limpeza geral por fora, se você hoje que está aqui não abrir a porta da tua vida para Deus te limpar por dentro. Que adianta? Que adianta ter um ambiente externo cheiroso, mas por dentro nem você se aguenta?
Deus quer que você abra uma porta para Ele fazer uma limpeza geral na tua vida. E isso precisa ser decisivo. Você tem que sair daqui hoje, você precisa sair daqui hoje. Eu aconselho que você vá embora hoje, sabendo em que onde você vai viver, como você vai viver, com quem você vai viver e quem você vai servir. Você precisa sair daqui sem a dúvida de dizer, não, eu encontrei Jesus, eu abri a porta do meu coração, Ele entrou, eu tive um momento com meu Deus, eu experimentei que é bom, que é maravilhoso, eu senti a presença, senti a paz, eu abri essa porta para Jesus entrar, mas eu também fechei a porta, dizendo, Senhor, foi legal, foi bacana, mas agora eu estou fechando essa porta, eu não quero mais isso. Vive de momentos. Portas não podem ser para momentos. Porta tem que ser decisão. Abriu, está aberta. Fechou, está fechado. Continuando com você. Existe porta que você precisa abrir para Deus operar. João capítulo 11, versículo 40 diz assim: eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus, disse Jesus. Esse episódio está falando sobre Marta e Maria, irmã de Lázaro, onde o irmão está enfermo e Jesus viajando. Ela manda alguém procurar Jesus e dizer, corre e volta que Lázaro, teu amigo, está enfermo, a ponto de morrer. E Jesus demora 2 dias, ele fica lá muito tempo, e de repente quando ele chega, as irmãs de Lázaro vão encontrar-se com ele à porta da cidade, e ela vai dizer, se o Senhor tivesse aqui, essa porta não tinha se fechado. Só que a Bíblia diz que Jesus é a porta do curral das ovelhas. Ele diz que Ele é a porta. Quem passar por Ele será salvo. Ele diz que Ele é a porta. Quem passar por Ele não viverá em fome. Glória a Deus. Ele está falando para Marta e Maria em que Ele é o resultado de uma mudança de vida. Está ruim isso. Está acontecendo. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A porta do microfone fechou. Glória a Deus. Amém. Jesus está chegando e vai falar com ela no caminho dizendo, olha, creia. Porque a Bíblia diz assim, eu já disse. Se ele já disse, ele falou uma vez para ela, me parece que ela esqueceu. E agora ele está repetindo, falando para ela, eu já disse para você, se você cresce, você veria a glória de Deus. O que acontece é que em um dado momento, debaixo de uma essência, de uma atmosfera de adoração, de cura, de maravilha, onde Deus está liberando manto sobre a igreja, nós somos comovidos por pessoas que pulam, que caem, que rodam, que falam em línguas. Aquele momento você crê, mas acabou aquela atmosfera, você deixa de crer. Aí Jesus volta dizendo, eu não já disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Aleluia! Existe crente aqui nesta noite que ele só crê durante um momento, acabou o momento da ministração, acabou o momento, ele deixou de crer, ele deixou de acreditar, ele deixou de ver a porta aberta, ele diz, a porta se fechou. Novamente, Jesus tem que estar lembrando, bate na pessoa que está lá e fala, será que Jesus vai ter que estar sempre te lembrando? Ele já fez um milagre na sua vida? O tempo todo, a gente esquece disso. Mas hoje Deus está te lembrando desse negócio aí, meu. Hoje Deus vai operar aqui. Amém. Ele chega naquele lugar e ele precisa que Marta e Maria abram uma porta chamada fé. Marta e Maria não acreditavam que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Porque elas viram tanto Jesus curar, mas elas não estiveram presentes em episódios de ressuscitar. E ele falou, olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca não ficará morto para sempre. E ele chega num ambiente em que tem uma pedra no túmulo. E ele vai dizer, pega essa porta e abre essa porta, por favor. E escute, existe porta que Deus abre, existe porta que você abre. Existe porta que Deus abre com a tua oração. Existe porta que Deus, existe oração que Deus responde quando você abre a porta. Marta e Maria vão para aquele local e ele vai dizer para as pessoas que estão lá, vão lá, abre aquela porta aí que eu quero fazer um milagre. Escute o que eu vou falar hoje aí. Se você, por favor, permitir
abrir uma porta na tua vida, só abrir a porta na tua vida, Deus fará um milagre hoje. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Ele quer realizar milagre. Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. Aleluia. Mas Ele precisa que você entenda que em um dado momento você tem que tomar uma atitude de rolar uma pedra, de abrir um ambiente, de abrir a porta, de abrir o coração, de abrir o teu entendimento, de parar de acreditar pela metade, mas você acreditar que Deus, Ele é imutável, Ele pode fazer, ainda que o teu entendimento não consiga alcançar a bênção de Deus, mas Deus pode realizar uma bênção poderosa na tua vida. Glória a Deus. Então, eles vão dizer, ai, eu queria tanto que o Senhor estivesse aqui para ele não morrer, mas agora ele está morrendo, agora ele já está morto, ele está enterrado, já fazem 4 dias, e agora o Senhor quer que eu abra a porta. Aí é que está um dos maiores problemas. Todas as vezes que Deus bota um ponto final na história, acabou. Deus é Deus e ponto final. Mas quando você põe um ponto final na história, a tua sorte, que acima de você está Deus. Que embaixo do teu ponto final ele põe uma vírgula e dá uma continuidade aí na história. Elas colocaram um ponto final dizendo que Deus não poderia mudar a história de Lázaro. Quantas pessoas estão aqui dizendo que não há mais como ter uma mudança na sua própria vida? Pessoas que estão aqui dizendo que não tem jeito para mim, em que não dá para eu ser crente, não tem como eu ser cristão, porque para ser cristão tem que ser dessa forma. Escute, a cada dia como cristão é uma porta nova para você. Amém. Você para de praticar uma coisa errada, passa pelaquela porta e fecha ela. Você começa a praticar algo novo. Aí tem milhares de coisas erradas que nós fazemos. Você, todos os dias, você anda, entra num ambiente novo e fecha aquele ambiente errado. E todos os dias, você começa isso na juventude, na adolescência, vai na parte adulta, no casamento, vai na velhice. Todos os dias. Às vezes você se cobra tanto que você tem que entrar para a igreja, levantar a mão, aceitar Jesus, dizendo, hoje abri uma porta de salvação para a minha vida. E você acha que naquele dia, naquela semana, tu tem que estar completamente puro, limpo, preparado, lavado, sem nenhum nível de pecado, e você cobra mais de você mesmo do que Deus cobra de você. Você não consegue chegar, você não consegue ficar na igreja porque você se cobra tanto, como se você viveu 30 anos praticando pecado e em uma semana você quer ficar livre de todos os pecados. Existe pecado comportamental que demora tempo para você se livrar dele. Tem pecado que vai embora no mesmo dia que você aceita Jesus. Portas vão se abrindo todos os dias. Marta não acreditava, Maria não acreditava, mas Jesus falou assim, eu preciso que vocês façam parte de um milagre. Quantos querem fazer parte de um milagre hoje? Amém. Jesus chegou lá e ele poderia falar assim, olha, eu vou morrer daqui a um tempo, e quando eu estiver na sepultura, vão vir anjos e vão tirar a pedra da sepultura para eu sair. Ele poderia falar isso. Ele poderia falar assim, não, fique aqui de lado, que eu vou orar ao Pai Celeste e o anjo vai descer e rolar a pedra. Mas que graça tem Deus fazer tudo para você e você só ser um espectador. Hoje, nessa campanha de portas abertas, Deus quer que você faça parte do milagre. Deus quer você como protagonista junto com Ele. Deus quer que você faça parte de um mistério que vai acontecer aqui hoje. Ele precisa que você abra uma porta, dê um lugar, um ambiente para Ele realizar algo completamente sobrenatural na tua vida hoje. Tem muita gente como o Marco, mas fala, não, abre não faz isso não. Deixa esse negócio quieto aí. E Jesus está pronto hoje para realizar um milagre na tua vida. Amém. Pastor, já fui em tantas campanhas que falam de milagre, na televisão fala de milagre, fala de milagre no rádio. Eu passo no trânsito, tem carro escrevendo, isso foi um milagre na minha vida, foi Deus que me deu, etc, etc, mas que eu não acredito. Então essa porta de acreditar tem que abrir hoje. Né? E só pode abrir você. Eu não abro, a pessoa que está do teu lado não vai abrir essa porta, Deus não vai abrir essa porta. Se você não crê em Deus e abrir essa porta, você nunca vai ver a glória de Deus sendo manifesta na tua vida. Hoje Deus quer que você faça isso. Agora eu quero que você abra a Bíblia comigo. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8.
pode ver. Existe porta que Deus abre, existe porta que você tem que abrir. Amém ou não? Amém. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Deus está falando para uma pessoa só, para várias. Peçam, então é plural, muitas pessoas. Quantas pessoas tem aqui? Quantos vão pedir ao Senhor hoje? Amém. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. E agora? Não sou eu que estou pregando isso, eu só estou lendo o texto da palavra de Deus, onde Jesus está no meio de um povo, no meio de uma multidão, junto com os discípulos. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Tem porta que Deus abre, porta que você abre. Mas escute, uma das coisas que deixam portas fechadas se chama sentimento de orgulho. De não confessar que você precisa de Deus. Uma das coisas que limita Deus a agir na tua vida e na minha, é quando a gente tem um sentimento de orgulho, onde a gente diz que não precisa. Não precisa. Está morrendo de fome, alguém oferece um prato de comida e eu digo, não precisa. Está morrendo de frio e alguém oferece um agasalho e você diz, não precisa. Está cheio de dor e chega alguém para você e pergunta, quer um remédio? Não precisa. O orgulho mantém a porta travada. Hoje Deus quer quebrar esse orgulho aí em você também, se é que você tem. Pois todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que procura, acha, e se vocês baterem, a porta será aberta. Escuta, Deus abre porta, você também abre porta, mas hoje tem uma essência diferente aqui, onde Deus está falando, você precisa dizer qual é a porta que você quer que seja aberta. Você precisa chegar nessa porta e bater nela. Olhe para mim, por favor. Escute. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você precisa saber qual é a porta que tem que se abrir hoje. E você precisa chegar nessa porta e bater. Pastor, como que faz isso? Não tem porta nenhuma aqui. É aquela dali do mundo? Não tem não. Estou falando a porta do sobrenatural de Deus, do milagre de Deus para ser realizado na tua vida. Você precisa entender isso. Que você precisa hoje bater na porta para ela se abrir. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua hoje. O apóstolo Paulo está dizendo que você tem coisas para pedir a Deus hoje e Deus é rico em dar, meu irmão. Tiago, o apóstolo, ele vai dizer, peça a Deus porque ele é rico em dar. Apesar de ter muitos pensamentos aí fora dizendo que as pessoas são muito pedintes, pede, mas a palavra de Deus diz, pedi, dá-se-vos-á. Ele está falando, pede, meu irmão, porque só pode dar aquele que tem, e o teu Deus tem para te dar aquilo que você precisa. Se nessa noite você tem que pedir, então bater, então vai se dar, a porta vai se abrir, vai chegar na tua vida aquilo que você necessita. Glória a Deus. Eu não consigo compreender, se a vida do crente é baseada em fé, como que eu não vou pedir a Deus? Olha o que está dizendo a Paulo. Paulo está escrevendo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Ele faz muito mais do que você vai pedir hoje. Às vezes você chega aqui um pouco tímido na presença do Senhor, dizendo, ai pai, eu assim, tu sabe, né, eu sou um pobre coitado, eu estou aqui para pedir ao Senhor, mas sabe, não é que o Senhor pode me dar, fica enrolando.